Vamos nessa. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender como que a gente pode realizar publicações de funcionalidades para um determinado ramo de cliente, uma determinada porcentagem de cliente, ou seja, como que a gente consegue fazer deploy progressivo de funcionalidades em uma aplicação web. Então aqui na minha máquina, como de costume, eu tenho a Eraser aberta. Vamos pegar um texto aqui e eu vou escrever aqui, publicando funcionalidades de forma progressiva. Deixa eu dar um zoom, deixa eu olhar aqui no OBS. Mais um pouquinho. Não consigo dar mais um, parece? Não, já tá no... Ei, cadê meu mouse? Não consigo dar mais um, já tá no máximo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte então. Aí, beleza, ficou melhor. Então, publicando funcionalidades de forma progressiva. O que quer dizer isso aqui, né? Deixa eu pegar, vamos diminuir para large, para não conflitar com a outra. E aqui a gente pode definir o seguinte, publicar funcionalidade X para determinada base de clientes. Podemos colocar aqui, por exemplo, realizar testes AB, publicar funcionalidade apenas internamente, realizar rollout de forma progressiva, testar novas funcionalidades, realizar rollback rápido. Então, basicamente, o assunto ali, publicar funcionalidade de forma progressiva, abrange esses pontos aqui. Então, por exemplo, publicar funcionalidade X para determinada base de clientes. Esse primeiro aqui a gente pode fazer de várias formas, tá? A gente pode fazer através de geolocalização, através de idioma, através de endereço de IP, através de região, através de país, através de e-mail, através de Tenant ID, através de empresa, através de cliente. Então, por exemplo, quero publicar só para o Brasil, só para os Estados Unidos, quero publicar só para o idioma inglês, só para o português. Quero publicar, por exemplo, para a minha base de clientes internas, para a minha base de cliente de elite, para o e-mail X, para o cliente Y, para o cliente Z. Então, a gente consegue fazer dessa forma, utilizando a publicação de forma progressiva, né? Realizar testes AB. Basicamente, imagine que você tem lá, sei lá, um formulário e o formulário você quer testar se é melhor você colocar o nome em um campo único, por exemplo, full name, ou o nome completo, e você quer colocar, por exemplo, separado, primeiro nome, sobrenome, first name, last name. Então, a gente consegue fazer esse tipo de teste AB. Por exemplo, para a região do Brasil, a gente coloca lá full name, para os Estados Unidos, por exemplo, a gente coloca lá first, last name, e a gente vai ver qual que é a adesão de ambas as funcionalidades. Publicar funcionalidade apenas internamente. Muitas empresas fazem isso aqui. Facebook, Nubank, Uber, Netflix, várias empresas Big Tech famosas fazem isso. O que consiste isso daqui? Basicamente, toda nova funcionalidade ela é publicada internamente, ou seja, para apenas as pessoas da empresa. Então, vamos supor que o Nubank liberou lá a função de débito, que até então só era crédito. Aí o pessoal interno da Nubank, ou seja, os funcionários e funcionárias da Nubank, ficaram por um mês usando essa funcionalidade de débito. Deu tudo certo, ok, corrigiu o bug, melhorou, fizeram todos os ajustes que tiveram que fazer, beleza, agora está pronto, vamos publicar de forma para todo mundo. Então aí começou o rollout progressivo, que é o de baixo. O que é esse rollout progressivo? Em vez da Nubank liberar a função débito para 100% da sua base de clientes e base de usuários e usuárias, eles começaram, por exemplo, 10%.
Então, eles saíram do interno e foram para 10% publicamente. Daqui uma semana, 20%. Daqui um mês, 30%. Daqui 2 meses, 50%. Daqui 3 meses, 70%. Daqui 6 meses, por exemplo, 100%. E aí o tempo, cada empresa vai definir um termo que faça sentido para si, dado a complexidade e criticidade da funcionalidade. Então, quanto mais complexa, o rollout vai demorar um pouco mais. Quanto mais simples, o rollout será mais rápido. Testar novas funcionalidades. Por exemplo, a gente quer testar uma funcionalidade nova sem prejudicar toda a nossa base de usuários públicos. Então, vamos supor que a gente liberou lá um login com a Google. Então, a gente quer publicar, não internamente, o time que desenvolveu a funcionalidade quer testar ela localmente em ambiente de desenvolvimento, em algum ambiente de staging, pré-produção, seja qual for o nome que a empresa dê para o pré-produção, então staging, QA, teste, whatever que seja. E aí depois o time também quer testar isso de forma pública, de forma em produção. Então o fluxo pode ser dessa forma. Então o time testa em desenvolvimento, em staging, em produção. A gente consegue fazer dessa forma utilizando essa publicação de funcionalidades de forma progressiva. Então assim que o time testou em todos os 3 fluxos, obteve o mesmo comportamento, o comportamento esperado, está tudo funcionando como deveria devidamente. Aí a gente vai lá e vira a chave para 100% ou progressivo, como a gente definiu nessas outras maneiras que a gente viu aqui para cima. E realizar rollback rápido. Então vamos supor que o login com a Google deu problema, não funcionou, por alguma razão em produção ele quebrou, a gente consegue ir lá e desativar isso rapidinho. Então tudo isso daqui que eu comentei vai chegar no final no que a gente conhece como algumas letrinhas, tá? Tem 3 formas, eu já vi 3 formas diferentes para essa técnica. No momento só lembro de 2, não lembro a terceira. Eu tentei antes de começar a gravar aqui procurar em documentações, procurar em artigos, em coisas que eu salvei aqui, eu não achei a terceira forma. Então acredito que a terceira foi, sei lá, momentaneamente que eu vi em algum lugar a pessoa utilizando. Mas basicamente tudo isso aqui a gente está falando de feature flags ou feature toggles. Então provavelmente são as 2 formas mais comuns que a gente vai encontrar para esse tipo de funcionalidade, né? A técnica que permite tudo isso que a gente discutiu ali em cima é chamada de feature flags ou feature toggles. De novo, a terceira forma que eu já vi, eu não lembro. Então, como eu não lembro, como é muito pouco utilizado, acredito que não seja um padrão, em algum artigo a pessoa utilizou por N razão. Legal, então vamos ver como que a gente pode implementar isso de fato na prática, né? Então deixa eu abrir aqui meu terminal. Deixa eu dar um zoom aqui. CD Workspace Vídeos. E aqui a gente vai criar um projetinho React bem simples, tá? Então vamos pegar aqui o ViteDev. Opa, não é ViteDev? ViteJS. ViteJS Dev. Vocês já viram que eu acesso bastante site, né? Então vamos lá. Vamos criar um novo projeto npm create Vite latest. Eu acho que eu consigo passar um template aqui, ó. Vamos pegar esse aqui então. Vamos pegar esse aqui até o template e ali a gente vai colocar React na frente. Então deixa eu colar aqui. Video feature flags. E aqui vai ser React. Então agora a gente tem que aguardar todo o processo de scaffold terminar. Ué, eu coloquei o template e ele não aceitou? Então, React. JavaScript com SWC, não vamos colocar o TypeScript que não precisa. Legal, npm instalar todas as dependências para a gente. Bom, vamos aguardar ele instalar aí e a gente já volta para o vídeo. Finalizada a instalação das bibliotecas, vamos abrir esse projeto no VS Code. Deixa eu pegar meu VS Code, jogar aqui no meio da tela. Vamos ver aqui no VS para ficar full screen. Legal, muito bom. Vamos dar 1, 2, 3, 1. Maravilha. Então aqui nós simplesmente vamos executar a aplicação. Então npm run dev, não é start, é dev. Boa.
localhost 5173. Maravilha, temos nossa aplicação Vite rodando sem problemas. Então, o que a gente vai começar fazendo aqui? Então, primeiro eu vou apagar algumas coisas, essa pasta asset não precisa, esse app.js provavelmente não precisa, o public aqui, esse Vite não precisa. Vamos ver o nosso HTML, então esse Vite aqui eu removi, não precisa. Aqui vamos colocar vídeo, feature flags, salva, fecha aqui, volta aqui no app, no index e no main, que a gente tem que corrigir algumas coisas. No main aparentemente está tudo ok. Aqui a gente vai apagar tudo isso, e aqui a gente não vai ter mais esse logo, não tem mais esse Vite, não tem mais esse CSS. E aqui a gente vai trocar tudo isso aqui para um export default, por exemplo, app, export default, const app, h1, minha aplicação. Eu não consigo fazer default quando é const. Export default app. Não preciso do state. Então legal, tá lá a aplicação funcionando. Então como que funciona? Existem várias formas da gente trabalhar com feature flag. O ponto principal é, a gente precisa ir lá no back-end, em algum serviço, fazer uma requisição pedindo todas as funcionalidades ativas dado um determinado parâmetro, ou seja, quais são os parâmetros que a gente viu anteriormente: geolocalização, idioma, e-mail logado, ID logado, empresa logada, IP. Então tem várias formas. Um ponto é, a gente tem que fazer uma requisição passando algum parâmetro ou nenhum parâmetro, e dado uma requisição a gente vai ter uma lista de funcionalidades ativas para essa aplicação em X condições. A gente pode fazer de várias formas o retorno. Então a gente pode, por exemplo, ter um retorno que vai retornar um array de string. Então, por exemplo, feature A, feature B e feature C. E aí a gente simplesmente vai lá e faz lá o ponto includes feature A. Então, se tem a funcionalidade A no array, essa funcionalidade está ativa para essas condições. Se não tem, não está ativa. É uma forma muito comum da gente fazer isso, porém eu prefiro retornar um objeto indexado. O que isso quer dizer? Que em vez de retornar um array, onde vai ser um array de strings, do qual, se a funcionalidade está no array, ela está ativa, se não, ela está desativa, o objeto indexado, cada string do array vai ser uma chave booleana. Então, por exemplo, feature A, true, feature B, false, e feature C, por exemplo, algum booleano. E eu prefiro dessa forma porque pode ser que é muito provável que a gente vai utilizar esse array de funcionalidades em vários lugares. E ficar toda hora fazendo ponto include, não é lá, não tem lá suas melhores performances, né? Então eu prefiro fazer com objeto indexado porque a performance é extremamente mais rápida. E aí, para casos negativos, a gente pode, por exemplo, nem retornar. Porque se está aqui, está ativa, se não está aqui, vai ser undefined, por padrão, a gente sabe que é false. Então, a gente pode simplesmente retornar um objeto indexado verdadeiro, ou seja, se a funcionalidade está lá, porque ela está ativa, se ela não está lá, porque ela não está ativa. Ou a gente retorna ali um false para caso que ela não está ativa. Qual que é a vantagem? A vantagem de retornar só o que está ativo é porque a gente não passa as informações de todos os tipos de funcionalidade. Então, vamos supor que a gente está testando a função debit do Nubank. Aí a gente vem aqui, por exemplo, coloca lá um debit false. Aí alguma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, que faz sniff de rede, que faz interpretação de network, pega lá a requisição, pega a resposta,
ela vai ver, opa, débito falso? Então, o Nubank está querendo lançar a função débito? O que é isso? Então, por padrão, seria melhor a gente só retornar true para as funcionalidades que existem. Se não existe, não está ativa, não retorna nada, porque o undefined ele vai ser false. Dessa forma, a gente consegue deixar ali tudo escondidinho, sem a pessoa ficar sabendo. Ou vocês utilizam lá o array de string. Legal, então qual que é o ponto? Então, a gente já viu que a gente tem que fazer uma requisição. Para lidar com isso, a gente pode, de novo, fazer de várias formas. A primeira forma, utilizando Context API. Segunda forma, utilizando propriedades. Terceira forma, utilizando Custom Hooks. E, por exemplo, a quarta forma, realizando requisições repetidas, será? Então, a primeira abordagem, a gente vai ter lá um componente de feature flag. Esse componente ele faz uma requisição, ele salva isso internamente e através da Context API a gente consegue pegar em qualquer lugar que a gente utiliza. Né? Lembrando que esse componente vai ter que ser renderizado no root da aplicação primeiro que todos os outros, para que toda a sua hierarquia, toda a árvore de componente consiga pegar os dados através da Context API. Eles precisam ali estar na árvore dependente desse componente, ou seja, eles precisam estar abaixo desse componente. Através de propriedades, então, por exemplo, um componente de rota, se a gente estiver utilizando o React Router, por exemplo, esse componente de rota, esse componente principal, ele vai receber uma propriedade de feature flag que ele pode ir repassando para todos os seus níveis abaixo dele. Qual é o problema disso? Que a gente pode ter lá o que a gente chama de props drilling, que é a repassagem de propriedades para vários níveis. Então, sei lá, vamos supor que o componente de rota é o primeiro nível e a gente tem lá um componente de tabela, por exemplo, que é o nível 10. E a gente tem que passar feature flag, ficar repassando do primeiro até o último lá. Então, esse probleminha de props drilling. Eu acho que é assim que escreve. Mas se não for assim que escreve, o problema em si é esse. Utilizando custom hooks, então basicamente a gente pode, em qualquer componente, qualquer lugar da aplicação, a gente pode fazer lá sei lá, use feature flag, e a gente pode passar um array de feature flags que a gente quer verificar, e aí isso aqui pode retornar um booleano. Se tiver true é porque tem todos os dados no array, se não tiver false é porque não tem nenhum. E realizando requisições repetitivas, a gente pode fazer lá várias requisições em todos os lugares, todos os componentes que precisam, seja com Fetch API, React Query, Tanstack Query, SWC, ou qualquer outra biblioteca que exista para fazer requisições. Haja Axios, Redaxios e por aí vai. Então, dado todas essas formas, vamos ver como que a gente poderia fazer, por exemplo, utilizando... Essa aqui eu vou descartar, porque esse props drilling é um pouco complicado. E essa aqui eu vou descartar também. Então vamos dar uma olhadinha nessas duas abordagens aqui. Que basicamente elas acabam aqui meio sendo a mesma, né? Então a gente pode ter lá um user feature flag, por debaixo dos panos vai utilizar a Context API. Então, teoricamente, a gente vai utilizar as duas em uma. Então vamos criar aqui um novo componente. Então será componente todo.js. Const todo. Aí aqui a gente vai ter alguma coisa, export default todo. E esse componente ele vai precisar, vamos criar alguma funcionalidade para ele. Então pode ser um to-do list mesmo. Que o to-do list ele vai ter muita coisinha que eu vou ter que escrever, né? Mas vai um to-do list mesmo então. Então vamos lá. Então a gente vai ter um form. Dentro desse form a gente vai ter um input. Como irmão desse input a gente vai ter um button. Depois a gente vai ter uma lista, que essa lista vai ser uma lista de to-dos. Então, por exemplo, return, vamos colocar algumas funções internas aqui para esse componente. Tá lá. Então, const, task, set, task. Na real, vamos fazer diferente. Vamos fazer com ref. Então, react.use ref. Ref.
Esse ref a gente pode dar um nome para ele. O que o ref vai retornar? Que eu de cabeça não lembro. Então será input ref. A gente pode ter aqui um const handle form submit, que vai receber um event e vai fazer event.prevent default para não submeter a página inteira. A gente vai ter aqui um onSubmit handle form submit. Esse input vai ter um ref, que é input ref. Esse botão vai ser um add. E a gente vai ter aqui import from React. Use ref. Use state. Então, const tasks, set tasks, use state, que por padrão é um array vazio, use ref. Gente, eu não estou explicando muito aqui, porque eu assumo que você já tenha um conhecimento mínimo de React. Então aqui simplesmente estou criando um to-do list. Depois eu posso passar por cima para explicar, mas não tem muito segredo aqui não. Tasks.map, task index, ali, task, key e... Então, quando eu submeter o formulário, a gente vai fazer aqui se input ref.current.value.trim.length maior que 0, ou seja, se tem algum valor no campo, a gente vai pegar esse valor e fazer o quê? Set tasks, old tasks, concatenando todas as tarefas, old tasks, com a nova tarefa, e limpo o valor do campo. Eu acho que é isso. Vamos ver. Tem que renderizar esse to-do. Por exemplo, vamos colocar ele aqui no app. Então, fragment, com o title. E aqui o to-do. Renderiza o to-do. Temos aqui ASD, add, CSA, ASD. Ué, o que a gente tá fazendo de errado aqui? Marker. O que eu fiz de errado? Vamos ver o que eu fiz de errado. Será que vai só limpar o campo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, ASD, DSA. Ué. Mas eu tenho que limpar o campo. Se eu limpar o campo, eu vou voltar lá, vou digitar no campo de novo. Deveria pegar o novo valor. Vamos fazer aqui um console.log do valor na hora que a gente está submetendo. Vai ficar bem pequenininho para vocês, gente, mas não tem problema. Eu quero ver só o que está aqui. Tá funcionando. DSA. O log está funcionando. No entanto que ele está entrando aqui, seu valor é maior que 0. Ele está pegando todas as tarefas, concatenando com o valor que está no campo e limpando o campo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Bom, então, não sei porque está acontecendo isso. Eu não vou limpar o campo, não. Deixa assim mesmo, que eu estou com preguiça de entender esse problema. Beleza, então tá funcionando. Legal, então agora, o que a gente vai fazer? Vamos implementar finalmente a nossa feature flag. Vamos supor que nós tenhamos um componente, então featureflags.jsx. O que a gente pode ter nesse componente? Então, do React, a gente vai colocar o create context e o use context. Export const use feature flags, que vai fazer alguma coisa.
Const feature flags, que é um componente que também vai ter alguma coisinha. Export default feature flag, export tudo isso aqui junto, separadinho. Deixa eu ver se vai precisar de mais alguma coisa. Deixa eu exportar isso aqui junto aqui embaixo. Use feature flags. Tá. Bom, eu acho que é isso. Vamos ter também um use state e um use effects. Então aqui no componente, o que nós vamos fazer? Então vamos criar, por exemplo, aqui o nosso feature flags context, que é igual ao create context. Se por algum motivo a gente precisar exportar isso aqui para mocar algum teste, fazer alguma coisa diferente, a gente pode mocar, mas por enquanto a gente não precisa fazer nada. Aqui nós vamos receber o children. E aqui como retorno nós vamos colocar, por exemplo, o nosso feature flags.provider. E como filho aqui do provider, nós vamos passar o children. E aqui nós vamos ter um const feature flags, set feature flags, use state, que por padrão vai ser um objeto vazio. Vamos ter aqui um use effect, que vai ser executado apenas quando o componente monta na página, que ele vai te fazer lá buscar as requisições. Então, por exemplo, set feature flags, e aí esse dado aqui, obviamente, viria de uma API, mas a gente vai colocar, por exemplo, feature não, vamos colocar aqui, ó, save to do, true, remove to do, vamos colocar, a gente não vai passar na verdade, vamos deixar por enquanto só a função de salvar, não pode editar, não pode remover o to do. E é isso, aí aqui como provider nós vamos passar aqui um valor que vai receber ali o nosso feature flag e a gente passa aqui por padrão um objeto vazio também. Tá. Agora aqui no use feature flags, o que a gente quer fazer? A gente quer verificar se uma feature está ativa. Então, por exemplo, feature, a gente vai fazer o seguinte, pega aqui const use context, feature flags context. O que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar o feature flags e retorna-se feature flags, essa feature, se ela é booleana, por exemplo. Então, boolean, retorna isso aqui. Se for true, obviamente vai funcionar. Se não, não vai funcionar. E depois a gente vai passar um array aqui de funcionalidades. Esse aqui tá faltando validação. Não estou me importando com validação agora, deixar sem mesmo. Aqui tem um warning. Fetch refresh only works com Unify, apenas exporta componentes. A gente está exportando uma função. Não tem problema nenhum, a gente poderia criar um arquivo aqui que vai exportar só o hooks, mas deixa aqui por enquanto, sem problema nenhum. Então, eu acho que é isso. Aí, aqui no componente, o que a gente quer fazer? A gente quer utilizar lá o nosso hooks, né? Então, const has feature. Aí a gente faz aqui, ó, use feature flag. A gente vai passar aqui, por exemplo, save to do. Então, has feature. Aí a gente faz um if aqui. Então, se tem essa funcionalidade, renderiza, se não, não renderiza. Aqui a gente poderia fazer aquele e lá. Então, por exemplo, has feature, e renderiza o botão. Mas eu não gosto de fazer assim, porque isso aqui tem comportamentos indevidos. Eu já gravei um vídeo sobre isso. É um vídeo que eu mostro a biblioteca React If, se não me engano, que é uma biblioteca que tem vários componentes que a gente consegue utilizar. Então, tem componente para fazer switch case, para fazer show last, show only. Tem vários componentes bem legais, tem o if, else. Então, nesse vídeo eu vou deixar um card aqui em cima, aí vocês dão uma olhadinha lá. Mas, basicamente, dessa forma aqui, a gente tem uma consistência melhor no padrão, nos comportamentos da aplicação.
Então esse has feature aqui ficou muito feio, né? Então, por exemplo, has save feature, por exemplo. Ok, então não está funcionando, o nosso botão sumiu. Então vamos ver por que ele sumiu. Estou passando aqui, ó, save traço to do. Obviamente ele sumiu porque a gente não utilizou o hook em lugar nenhum. Então na camada principal da aplicação a gente tem que encapsular todo mundo para utilizar esse componente. Então pode ser na main, pode ser no root component, pode ser no web.js, depende muito da aplicação, como que está a estrutura e o design da aplicação de vocês, a arquitetura também. Mas no meu caso eu vou colocar aqui no main.js. Então feature flags, vamos passar aqui o app lá para dentro, salva, volta lá e funcionou. O botão já está na tela e agora que eu vi que está bem pequenininho e isso no OBS, acho que agora ficou melhor. Então, show de bola, está funcionando como a gente queria. O que a gente pode fazer? Então quero testar para ver se tem uma outra funcionalidade. Então a gente pode utilizar o user feature flags. A gente coloca aqui, então, has delete feature, então, sei lá, delete to do. E se ele tem a função de delete, aqui no nosso map, junto do li, a gente coloca lá um botãozinho para apagar. Então, por exemplo, remove, a gente faz se tem isso, então joga o botão, se não, passa nulo. Então, por padrão, tem que adicionar alguma coisa na lista. Então tá lá, temos lá o ASD sem o botão de remover. Se por acaso a gente for lá e ativar no nosso... Isso também é importante, tá, gente? A gente pode fazer isso diretamente no nosso controle, salvar numa tabela de feature flags com uma coluna true ou false, bem simples. Não precisa ser um banco de dados relacional, pode ser um banco de dados no SQL, por exemplo. Ou a gente pode utilizar algum serviço pronto para isso. Então, tem vários serviços prontos que já implementam a feature flag. Algum deles tem aqui na minha wiki. Então, por exemplo, feature flag, dentro de infraestrutura, lá no feature flag, tem esses serviços aqui, então unleash, split, permit, launch darkly e feature visual. Então, independente de como seja, o ponto de novo principal é que isso precisa retornar da API. Então, delete to do, alguém foi lá e ativou, agora tem a funcionalidade. Vamos salvar, volta na aplicação, nossa, meu teclado bugou, gente, tô apertando o S que tá ficando loucão. Espera aí, deixa eu desligar e ligar de novo. Desliguei. Ligou. Boa. Não faço ideia quando aconteceu com o teclado. Voltando a SD, adiciona, tá lá o nosso botão de remover porque a funcionalidade está ativa. Então, tem várias formas de novo de implementar isso. Eu já vi algumas arquiteturas que fazem esse export default baseado na funcionalidade ou não. Então, aqui eles têm lá um feature flags, .includes. Meu teclado tá louco, gente. Parou de funcionar de novo. Então aqui teria lá o includes que a gente viu no exemplo no comecinho do vídeo, ou pode utilizar um objeto indexado. Eu não estou conseguindo digitar mais, gente. Espera aí, vamos ver se volta a funcionar. Voltou, então includes. Então retorna ele, se não retorna null. Já vi essa arquitetura, mas isso aqui é bem complicado para fazer, então, da onde vai vir esse feature flag? Isso aqui está sendo em tempo de build, como que vai resolver, como que não vai resolver, tá bem complicado fazer isso aqui, eu não gosto muito de fazer isso. Eu gosto mais de fazer dessa forma que nós fizemos no vídeo. Então, dessa forma aqui para mim é perfeita. O que daria para melhorar aqui? A gente implementar, por exemplo, um WebSocket aqui nesse Feature Flags. Então, a gente poderia ter um outro Use Effect que vai fazer uma conexão WebSocket lá com um back-end nosso, por exemplo. Mudou alguma coisa do back-end, ativou, desativou alguma funcionalidade, notifica o cliente com o WebSocket e a pessoa, por exemplo, não precisa nem recarregar a página, né? De novo, tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que não precisa ficar recarregando a página toda hora. A desvantagem é que, por exemplo, a pessoa pode estar lá no formulário, digitando alguma coisa, nada, pum, aparece um campo novo ou modifica o formulário automaticamente. Então, tem vários, tem um conjunto aí de vantagens e desvantagens, como sempre na nossa vida de engenheiro e engenheira de software. Bom, acho que é isso. Qualquer coisa que vocês podem fazer
Aqui, por exemplo, vocês podem fazer um object, ponto. A gente pode pegar esse array de funcionalidades. Então, feature. Isso aqui vai ser um array. Aí esse array a gente pode fazer features. Vamos implementar aqui. Agora eu fiquei encanado com isso. Então, por exemplo, ele pode salvar e atualizar. Então, só vai mostrar o botão se ele puder salvar e atualizar. Então, has persist feature. Ok. Aí aqui vai ter esse array. A gente vai fazer um return features.every feature se feature. Agora aqui vai ter o boolean feature flags, inclui essa funcionalidade. Então, esse every, ele só vai retornar true. Ele só vai retornar true se a condição atender para todos os itens do array. Então, por exemplo, a gente poderia utilizar o sum. O sum ele vai retornar true se atender para pelo menos uma, mas a gente não quer que seja pelo menos uma, a gente quer que seja todas, então tem que ser o every. Se todas as nossas condições elas forem true, esse every vai retornar true. Então, basicamente é isso. Se a gente voltar, não está mostrando o nosso botão, porque a gente não tem o update to do. Se a gente colocar aqui agora update to do, true, salva, voltamos à aplicação. Tem lá agora o nosso add e também deveria ter o remove. Também tem o remove. Então, está funcionando tanto para uma quanto para múltiplas validações ao mesmo tempo. De novo, não lembro de ter precisado fazer isso, mas se vocês precisarem por algum motivo, tá aí. É só utilizar o array every e verificar todas as condições para ele e já era, vai funcionar. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. A gente deu uma olhada em como que a gente pode implementar o rollout de funcionalidades de forma progressiva em aplicações web, no caso utilizando React. O conceito se aplica para qualquer framework, library, né? Então, React, Angular, Vue, Svelte, Medium.js, Astro, Next, Remix, Quick e por aí vai. Esse monte de biblioteca que a gente tem no dia a dia de JavaScript. Então a gente viu como que a gente pode fazer. Basicamente o conceito, a técnica é muito simples, né? Então a gente tem que fazer uma requisição e aí, baseada em alguma condição, a gente vai ter um retorno de funcionalidades ativas na aplicação. De novo, pode ser um array de string, a gente tem que fazer um include em todos os lugares, pode ser um objeto booleano indexado. A diferença basicamente entre os dois performance, o objeto booleano indexado ele é extremamente mais rápido que fazendo includes toda hora. Vimos como que a gente pode implementar isso na aplicação front-end, tinha lá as 4 maneiras, né, utilizando a Context API, Custom Hooks, requisições em todos os lugares que precisa, e a última que a gente colocou lá, eu não lembro, mas tinha mais uma outra opção. Então a gente deu uma geral, a gente complementou ali validações múltiplas, validações únicas, se a funcionalidade está ativa ou não. Então demos uma geral. A gente também viu formas de a gente ativar ou desativar as funcionalidades, então geolocalização, idioma, e-mail, ID da empresa, tenant ID da conta, nome do usuário, domínio de e-mail. Então assim, tem várias formas para a gente controlar se a funcionalidade tem que estar ativa ou não. Aí tem a porcentagem, então 10% para o Brasil, 20% nos Estados Unidos, 40% para inglês, 20% para espanhol, 90% para o domínio X, 100% para esse cliente, 10% para outro cliente, aleatório, 10% de usuário. Então tem várias formas de a gente controlar esse rollout, mas o geral ali de feature flags ou feature toggles funciona dessa forma. Se você gostou, deixe seu like, ele é muito importante. É só clicar no botãozinho like aí, muito fácil, rapidinho, vai ajudar muito o canal, muito aqui esse vídeo, por exemplo, aumentar o alcance, ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal, isso ajuda muito também. O YouTube entender que o canal tá bom, o canal tá fazendo sentido, aumentar o alcance, aumentar mais alcance, mais pessoas a gente consegue ajudar. Deixe seu comentário, vamos trocar ideia, o que você achou, já conhecia, não conhecia, já usou, não usou diferente, usou igual, usou metade igual, metade diferente. Então vamos trocar uma ideia aí. E como de costume agora, estamos voltando com esse costume, na verdade. A gente tem encontro marcado no próximo sábado às 11 horas. Até mais. Tchau.